Olá pessoal, todo mundo por aí já? Pessoal entrando. Vamos falar hoje um pouquinho a respeito da prova do Ministério Público, tratar das especificidades aí do Ministério Público do Trabalho, seja a respeito da prova, seja também falando um pouquinho de processo do trabalho. Mais especificadamente aí sobre a tutela coletiva, TAC, o próprio inquérito civil. Então vamos falar um pouquinho a respeito do Ministério Público do Trabalho. Só vamos dar aí um tempinho para o pessoal entrar, o pessoal já está acenando. E todo mundo preparado para a prova do MPT? Enfim, aí uma prova para vocês poderem se dedicar. A área trabalhista a gente tem visto aí que tem diminuído as provas nos últimos tempos, mas agora é um momento interessante para vocês focarem para a prova do Ministério Público do Trabalho. Aqueles que estudam para a prova de analista, aqueles que estudam para a prova da magistratura, também têm condições plenas de poderem fazer essa prova. É uma prova um pouco mais focada, a prova do Ministério Público do Trabalho, e se você estudava para esses outros cargos, é plenamente possível você tentar migrar neste momento. O concurso do MPT, então, ele vai dar um distanciamento para a primeira fase e vai viabilizar aí que você possa fazer, então, um estudo mais aprofundado. Então, vamos lá. O pessoal já está aí, já entraram. Vamos começar, então, a falar um pouquinho do concurso do Ministério Público do Trabalho. O concurso que está aberto, como vocês sabem, abriu agora o concurso na segunda-feira, e é um concurso que inicialmente para 4 vagas, mas essas 4 vagas aí não acreditem muito nisso. Nós teremos aí mais vagas para o concurso do MPT. No último concurso, por exemplo, era mais de cadastro de reserva e passaram aproximadamente ali 30 procuradores, todos tomaram posse. Então, provavelmente, eu acredito que a gente vai estar por aí no número também de aprovações. Nós vamos ter então um quantitativo maior de aprovados e, principalmente agora em decorrência da reforma da Previdência, nós vamos ter diversas aposentadorias, então vai aumentar aí o quantitativo de vagas com certeza. Então o primeiro aspecto é vocês não se preocuparem com o número de vagas, tá bom? Não se esqueçam do período de inscrição. As inscrições lá do concurso do Ministério Público do Trabalho vai do dia 27/11 até o dia 26/12 de 2019, com a primeira prova lá em março, no dia 8 de março. Então vocês vão ter um tempo aí relativamente bom para estudar para a prova do MPT. E o que estudar para a prova do MPT? O que eu preciso analisar aí na prova do Ministério Público do Trabalho que é tão diferente dos outros concursos? A prova do Ministério Público do Trabalho, ela segue a sistemática das provas da área trabalhista, mas ela tem alguns pontos centrais que vocês não podem deixar de estudar. O primeiro, e sem sombra de dúvidas, o tema mais importante que vocês devem saber para a prova do Ministério Público do Trabalho é a análise dos direitos humanos. Vocês precisam estudar detidamente direitos humanos, seja nos seus aspectos dos direitos fundamentais, seja inclusive no direito internacional, quando a gente tem a inserção aqui, o controle de convencionalidade, enfim. Todos os aspectos aí dos direitos humanos é de extrema relevância que vocês estudem. E se me permitam, já deixo aqui a indicação do livro do Procurador de Trabalho, professor Silvio Rodrigues, aqui da 15ª Região. Ele tem um livro bem interessante pela Juspódio, da coleção Concursos Públicos, até trazendo casos práticos em direitos humanos, o que é mais difícil, mas aí deixo a dica para vocês, é um livro bem interessante, tá? Segunda temática que nós temos que estudar de forma diferenciada também, quando eu vou falar do Ministério Público do Trabalho, é analisar o regime jurídico do Ministério Público. Na prova da magistratura não tem efetivamente essa análise, por óbvio, então aqui a gente tem um bloco destacado de questões do regime jurídico do Ministério Público. E quando nós falamos em regime jurídico do Ministério Público, então vocês vão estudar lá as garantias, prerrogativas do Ministério Público, toda a organização do Ministério Público, inclusive do Ministério Público do Trabalho. Então aqui
há diversos aspectos que vocês devem saber, e especialmente a Constituição Federal, lá nos seus artigos 127 ao 130A, e também a Lei Complementar 75/93. Esta lei complementar, que é a que organiza o Ministério Público da União, esta vocês devem saber ela e deverão estudar ela com bastante efetividade, tá bom? E não pode, então, deixar aí de lado essa lei complementar, que ela vai fazer um diferencial na sua prova, tá? Um outro tópico que vocês devem aí destacar nos seus estudos, efetivamente, é o direito do trabalho. Estudem também direito do trabalho de forma detalhada e dê ênfase no direito coletivo. Então, quando vocês aí estiverem estudando o direito do trabalho, analisem o direito individual, mas não se esqueçam do direito coletivo. O direito coletivo, o Ministério Público do Trabalho, como tutela, como regra aí, a coletividade como um todo, a gente trata mais das normas aí do direito coletivo. Então, aí num aspecto de direito coletivo, destaquem o seu estudo, porque quando vocês vão ver a prova de primeira fase, a prova de primeira fase, ela também tem um bloco de questões de direito coletivo. Então é extremamente importante vocês estudarem isso. E processo do trabalho? Processo do trabalho também é importante vocês estudarem. Especialmente quando nós vamos falar da tutela coletiva. E aí da tutela coletiva, nós estamos falando da ação civil pública, da ação civil coletiva, da ação anulatória, inclusive do dissídio coletivo. Então aí são temáticas que você precisa também estudar de forma diferenciada, porque na prova da magistratura, quem estuda para a magistratura, cai essa temática, mas não cai com muita frequência. Então prestem bastante atenção aí nesta sistemática, porque na prova do Ministério Público do Trabalho você tem que dar ênfase nisso. E um último aspecto que eu não posso deixar de falar. Vocês precisam saber as coordenadorias do Ministério Público do Trabalho. Entre lá no site do Ministério Público do Trabalho, verifique quais são as coordenadorias. Então eu estou falando da Cor de Igualdade, então a coordenadoria aí da igualdade e discriminações. Estou falando da coordenadoria de fraudes trabalhistas. Estou falando aí do trabalho degradante, o trabalho escravo, portanto. Estou falando da administração pública, estou falando da liberdade sindical, meio ambiente do trabalho, trabalho infantil e trabalho portuário. Todas essas temáticas são os temas que o Ministério Público do Trabalho atua. E aqui preste atenção. Este é o diferencial da prova do Ministério Público do Trabalho, do começo ao fim. Quem souber direitos humanos, tutela coletiva e as coordenadorias do Ministério Público do Trabalho tem uma chance muito grande de se tornar meu colega ainda no próximo ano. Então não deixem de focar nessa sistemática aí, porque a prova do Ministério Público, ela, posso dizer, ela é bem mais difícil a primeira prova. A primeira prova ela é mais difícil, até porque a cada 3 você perde uma questão. Então a prova do Ministério Público, ela tem uma particularidade na primeira fase. Mas a partir da segunda fase, ela passa a ser uma prova mais previsível, embora de uma análise de conteúdo mais profundo. Mas por que ela é mais previsível? Porque aí vai cair essas matérias que eu te falei. E não tem por que a gente perguntar outros aspectos, porque é o que a gente faz no dia a dia. E a prova do Ministério Público do Trabalho, ela vai atrás de procuradores do trabalho. Então, quando nós vamos para a prova de primeira fase, repito, é uma análise mais genérica, mas já dando enfoque nesses aspectos que eu disse a vocês. Quando nós vamos para a segunda fase do Ministério Público, aí já é uma análise mais aprofundada que vocês devem fazer sobre as coordenadorias, direitos humanos, tutela coletiva, regime jurídico. A terceira fase do Ministério Público é uma prova prática. Então, exige-se aí que você resolva um caso prático, solucionando aí, entrando com uma ação, como regra, ação civil pública, também já caiu a ação rescisória, ou seja, as ações que o Ministério Público atua com mais frequência. A quarta fase é uma prova oral e a quinta fase é a prova
de títulos. Então aí, a sistemática da prova do Ministério Público é dividida, portanto, em 5 fases, dando aí ênfase nessas matérias que eu disse para vocês. O pessoal está me perguntando aí quais seriam os livros e quais seriam os cursos que eu indicaria para a prova do Ministério Público do Trabalho. No que tange a livros, eu ia até fazer essa indicação mais no final, mas já vou antecipar, porque alguns aqui já me pediram. E aí, quando nós vamos falar da sistemática mesmo, dos livros que vocês precisam estudar para a sua prova, na primeira fase, dê ênfase, evidentemente, à legislação, dê ênfase às súmulas e orientações jurisprudenciais do TST e não deixe efetivamente de estudar essas temáticas que eu disse a vocês. Deixo a dica especialmente do livro da revisão final do Ministério Público do Trabalho. É um livro feito aí com base no edital do Ministério Público. E aí é interessante aqui nós destacarmos, alguns perguntar, mas esse livro está atualizado porque ele saiu antes do edital. É que na verdade o edital do Ministério Público do Trabalho, se vocês entrarem, ele é bem enxuto. Ele é bem enxuto porque nós temos um regulamento do concurso. E o regulamento do concurso já prevê todas as matérias, já prevê como vão ser as provas. Por exemplo, fui questionado hoje onde que vão ser realizadas as provas de primeira fase. Isso não está no edital, mas o próprio edital ele remete ao regulamento do concurso. E no regulamento do concurso ele diz, olha, as provas de primeira fase serão realizadas em todos os locais onde a gente tem procuradorias regionais do trabalho, que são aqueles locais onde a gente tem os TRTs. Então, todo local onde tiver um TRT vai ter uma procuradoria regional do trabalho, tá? Então aí vocês vão poder fazer prova nessas localidades. Deixo também a dica para a primeira fase do Revisaço. O professor Henrique Corrêa, ele que organiza o Revisaço do Ministério Público do Trabalho, também é um livro que facilita bastante aí nas suas questões. Não deixem de olhar também aquela legislação de carreiras trabalhistas que lá nós dividimos também todas as normas aí relacionadas à prova do Ministério Público do Trabalho e também da própria magistratura ali na ocasião, tá? E só para finalizar, não ficar aqui só nesse aspecto, eu deixo a dica também aqui de processo de trabalho da minha obra, por óbvio, de processo do trabalho, da coleção Concurso Público, e do Direito do Trabalho do professor Henrique Corrêa, ali também da coleção Concursos Públicos, tá bom? Eu queria tratar aqui de alguns temas, alguns instrumentos de atuação do Ministério Público do Trabalho e aproveitar aqui essa nossa conversa. Pedir desculpa, às vezes não conseguir analisar todos os questionamentos, porque aí eu não consigo raciocinar e às vezes responder, mas depois eu abro um tempinho para vocês me perguntarem. Mas eu queria falar aqui um pouquinho a respeito dos instrumentos de atuação do Ministério Público do Trabalho. E antes disso, só deixar mais uma última dica aí para vocês. Quanto a curso, eu e o professor Henrique Corrêa, a gente tem agora um curso também no Aprovação PGE. O meu curso é de Regime Jurídico do Ministério Público e Tutela Coletiva, que até hoje, até às 24 horas, ele estará aí com 50% de desconto. E o professor Henrique tem um curso que ele analisa todas as coordenadorias, todos aqueles aspectos das coordenadorias que eu disse a vocês, que são os temas centrais da sua prova. Então não deixe aí de dar uma olhada nesses cursos, porque esses cursos aí eles podem te ajudar bastante na realização da sua prova, tá bom? Mas eu gostaria então de falar aí de alguns temas, principais instrumentos de atuação do Ministério Público do Trabalho. E quais são esses principais instrumentos de atuação do Ministério Público do Trabalho? A gente tem audiência pública, a gente tem recomendações, a gente tem a mediação, a arbitragem, o inquérito civil, o termo de ajustamento de conduta, a ação civil pública, a ação civil coletiva e a ação anulatória de cláusula convencional. Esses temas são os temas centrais que vocês precisam saber a respeito da tutela coletiva. E neste curso nosso de tutela coletiva eu trato de cada um desses aspectos, mas eu queria aqui trazer algum detalhamento para vocês, até para direcionar no estudo que vocês precisam fazer agora para essa prova.
quando nós falamos aí em sistemática de audiências públicas, o que a gente pretende é criar um Ministério Público como um articulador entre os interesses da sociedade, entre aí a sistemática, o que se espera do Ministério Público, o que se espera do próprio direito do trabalho, da justiça do trabalho, por meio do próprio Ministério Público do Trabalho. Então, nessas audiências públicas, nós vamos ouvir as sociedades, vamos ouvir os sindicatos, ouvir então o que há de necessidade para solucionar os conflitos sociais. E aí o Ministério Público vai atuar direcionado aí nestes aspectos. E é interessante a gente destacar que dentro dessas audiências públicas e especialmente se firmar um termo de ajustamento de conduta ou a expedição de recomendações, o que ocorre com mais frequência nessas audiências públicas, nós temos o que nós falamos de um Ministério Público resolutivo, que é a grande marca do Procurador-Geral do Trabalho atual. O Dr. Alberto Balazero, o discurso dele é muito próximo deste Ministério Público resolutivo, que é qual? Aquele Ministério Público que não fica provocando o judiciário a todo instante. Ele é um contraponto do Ministério Público demandista. Então, o Ministério Público demandista é aquele que chegou uma denúncia para o Ministério Público, ele apurou ali que há aquela irregularidade, ele já entra com uma ação civil pública, manda para o judiciário resolver. O Ministério Público, sob seu aspecto resolutivo, ele vai ouvir a sociedade, inclusive por meio dessas audiências públicas, ele vai propor recomendações, expedindo então recomendações para que pratiquem os atos de acordo com o comando legal, ou inclusive firmando termos de ajustamento de condutas, em que as próprias partes, especialmente ali o investigado, concorda com o cumprimento da norma legal de acordo com um determinado prazo estabelecido ali pelo Ministério Público, se for o caso. Falando em prazo, e já adiantando aqui um pouquinho a nossa conversa, agora a gente teve aí a tal da MP 905 que está levantando aí o cabelo de vocês, né, a respeito dessa MP 905. E essa MP 905, ela muda em muita coisa no direito do trabalho. Tem esse programa aí verde e amarelo, mas na verdade este programa aí, ele não é o foco central, diríamos assim, né? Tem, evidentemente, as suas peculiaridades, é um contrato totalmente diferenciado, mas ele mexe em alguns outros aspectos do direito do trabalho até mais importantes. A verdade é que a gente tem visto e a gente está finalizando, amanhã deve finalizar a nova edição da reforma da CLT comparada, e verificando todos os dispositivos, a gente tem visto que, na verdade, é a mesma quantidade de dispositivos alterados lá na época da reforma trabalhista. Então, vocês vão ter bastante trabalho aí com essa MP. E a MP vai cair na prova do Ministério Público do Trabalho? Sob um aspecto puramente de análise do edital, sim. Lá consta que aquelas normas publicadas até 60 dias da data da realização da prova vão cair na primeira fase. Na segunda fase, até 30 dias antes da realização da prova. Então, sobre uma análise aí do edital, vai cair a MP na sua prova. Tá? Pode acontecer da MP não estar em vigor até lá. Então, aí corre-se o risco dela cair e não ser questionada. Mas, enfim, neste momento é importante vocês estudarem. E há um regramento lá nessa medida provisória, que até o Ministério Público soltou a nota técnica aí a respeito deste dispositivo, que ele vem e busca estabelecer prazo de validade para o termo de ajustamento de conduta. Vem e fala que o termo de ajustamento de conduta vai valer, então, pelo um prazo máximo de 2 anos, podendo ter uma prorrogação pelo mesmo prazo, desde que haja uma nota técnica, enfim. Cria um prazo de validade para o Ministério Público do Trabalho. No termo de ajustamento de conduta, perdão. E aí? E aí que esse dispositivo, por óbvio, ele não tem o poder de alterar a sistemática do termo de ajustamento de conduta, uma vez que o dispositivo lá estava tratando do termo de compromisso lá direcionado ao Poder Executivo. Não pode, então, o Poder Executivo vir e modificar um instrumento de tutela coletiva por meio de uma medida provisória.
E aí a nota técnica ela vem e rebate em diversos aspectos. Este artigo, salvo engano, é o 627A lá da CLT, que cria esse prazo de validade para o termo de ajustamento de conduta. Mas não deixe de olhar esse dispositivo. Esse dispositivo, ele vem então e impacta consideravelmente, porque primeiro cria um prazo de validade, segundo, ele cria uma limitação do valor das multas e se houver descumprimento, ele ainda cria um fundo para onde a gente tem que enviar no caso de descumprimento do TAC. Então essa medida provisória ela é drástica aí para a atuação do Ministério Público do Trabalho, tá? Então cuidado com essa medida provisória, vocês vão precisar estudar essa medida provisória e aí até saber aí rebater essa medida provisória sobre esses aspectos, tá? Mas eu queria aqui tratar de um outro tema que é a arbitragem. Vocês sabem que a arbitragem no dissídio coletivo era autorizada já há muito tempo no direito coletivo, a gente autoriza aí que possa ter uma solução por meio da arbitragem e aí o Ministério Público do Trabalho podia atuar como árbitro nessa tutela aí nos direitos coletivos. E nos direitos individuais a gente não autorizava a arbitragem. Só que a reforma trabalhista veio e passou a permitir que se possa ter a arbitragem em dissídios individuais, desde que o trabalhador receba lá o dobro do teto do regime geral da Previdência Social. Então lá, aqueles que recebam aproximadamente 11 mil e poucos reais, eles podem aí ter uma cláusula compromissória e depois submeter a uma arbitragem. Vou abstrair discussão a respeito desse dispositivo e partir do pressuposto que a gente permite então a arbitragem agora aqui em dissídios individuais. E permitindo essa arbitragem, eu estou aplicando lá o artigo 507A da CLT. E onde eu quero chegar? Quando eu tenho a possibilidade de ter uma arbitragem, as partes elegem quem é que vai julgar aquele caso. Ao invés de encaminharem para o judiciário, elas elegem lá quem é que vai fazer ou vai solucionar aquele caso, o árbitro vai ser escolhido. E aí, nesta hipótese, nós permitimos que o Ministério Público ou os membros do Ministério Público do Trabalho possam atuar como árbitro, sejam nos dissídios coletivos, sejam nos dissídios individuais, por força especialmente da Lei Complementar 75/93. Lá no seu artigo 83, quando ele vai falar das atribuições do Ministério Público do Trabalho, ele vem e permite que o Ministério Público atue como árbitro, tá? Aqui me permitam abrir um parêntese. Eu citei o artigo 83 da Lei Complementar 75/93. Esse dispositivo vocês devem memorizar ele. Esse dispositivo vai cair na sua prova. Não tenho dúvida que esse dispositivo vai cair na sua prova. Por quê? Porque o artigo 83 ele é para o Ministério Público do Trabalho uma correlação do próprio artigo 114 da Constituição Federal é para a Justiça do Trabalho. O 114 vem e fala o que a Justiça do Trabalho pode julgar. O 83 da Lei Complementar vem e fala o que o Ministério Público tem atribuição para atuar. Então, esse dispositivo ele é um dispositivo de extrema relevância e passei por ele aqui porque eu estou falando da arbitragem e vem então esse dispositivo e fala, olha, o Ministério Público pode atuar como árbitro, tá? Um outro ponto que eu gostaria de levantar para vocês aqui é o inquérito civil. O inquérito civil é um instrumento concedido exclusivamente ao Ministério Público, que tem como objetivo apurar ali os fatos denunciados e fazer com que o Ministério Público verifique se há lesão aos interesses coletivos ou não. E havendo lesão, proponha a formalização de um termo de ajustamento de conduta, ajuize uma ação civil pública e assim sucessivamente. Então, é um mecanismo que a gente utiliza, um procedimento que a gente utiliza para a apuração desses fatos, se há lesão ou não aos interesses da sociedade. E o inquérito civil, a gente tem ali a base legal dele, é até mesmo constitucional, vem lá no artigo 129, 3 da Constituição Federal, mas aqui, neste momento, como a gente tem pouco tempo para conversar, eu queria só falar das características do inquérito civil.
E nas características do inquérito civil, nós temos 6 características do inquérito civil. A primeira característica do inquérito civil é que ele é um procedimento administrativo. Trata-se de um procedimento que é feito fora do judiciário, por óbvio. Então ele é um procedimento lá dentro do próprio Ministério Público do Trabalho, não tem, portanto, interferência do judiciário. É diferente do inquérito policial. Aqui no inquérito civil não há interferência do judiciário neste inquérito. A segunda característica que a gente tem é que ele é um procedimento inquisitorial, inquisitivo. O que significa isso? Significa que não há contraditório dentro do inquérito civil. E por que não há contraditório? Porque desde a análise lá que a gente faz, processual, a diferença de procedimento para processo, já dizia Dinamarca que o processo é quando a gente tem um procedimento animado pelo contraditório. E eu acabei de falar para vocês que aqui nós temos um procedimento, nós não temos um processo propriamente dito. Por quê? Porque não há contraditório. Mas e aí, eu não vou estabelecer um contraditório das partes aqui dentro de um inquérito, onde o Ministério Público vai verificar se ocorreu aquele fato que gera lesão à sociedade? Aqui no inquérito civil não há imposição de penalidades, não há imposição de sanções. Aqui no inquérito civil, simplesmente a gente apura os fatos. E se a parte quiser formar ou firmar o termo de ajustamento de conduta, é simplesmente um ato voluntário da empresa, por exemplo, ou do investigado. Não há uma imposição. E se não há uma imposição, é por isso então que nós não temos, propriamente dito, o contraditório, tá? Então nós não temos implicações de sanções, penalidades, não há perdas de direitos no inquérito civil e por isso, portanto, que não há essa necessidade do contraditório, tá? A terceira característica que a gente tem do inquérito civil é que ele é facultativo. O que significa isso? O inquérito civil não é um requisito de procedibilidade para a ação civil pública. Nossa, professor, mas você falou muito técnico agora. Significa que, se eu já tenho todos os fatos apurados, chega para o Ministério Público toda a documentação necessária, chega para o Ministério Público, então, além dos fatos, todos os documentos. Eu não preciso entrar ou instaurar um inquérito. Já está pronta a convicção do membro do Ministério Público para ajuizar uma ação. Então, o inquérito civil, ele serve para a gente firmar o nosso convencimento a respeito daqueles fatos lá que estão gerando a lesão à sociedade, e a partir do momento que eu tenho a verificação dessa lesão, eu viabilizo a formalização de um TAC ou simplesmente o ajuizamento de uma ação civil pública. Mas se já chega pronto isso para o Ministério Público, basta eu entrar com a ação civil pública. O TAC, portanto, não é uma condição de procedibilidade para entrar com a ação civil pública ou firmar o termo de ajustamento de conduta, tá? A quarta característica que nós temos para o termo de ajustamento de conduta é que ele é exclusivo do Ministério Público. Na verdade, quarta característica do inquérito civil. O inquérito civil ele tem aí a característica de ser exclusivo do Ministério Público. O sindicato, por exemplo, ele não pode instaurar um inquérito civil. E aí é por isso que às vezes o sindicato faz denúncia no Ministério Público ao invés de entrar com uma ação. Por quê? Porque dentro do inquérito civil, o Ministério Público ele tem diversos poderes. Ele tem, por exemplo, o poder de requisição, ele tem o poder de entrar na empresa independentemente da vontade da empresa, desde que seja ali atuando relacionado aos fatos investigados. Então, o Ministério Público ele tem diversos poderes fiscalizatórios que o sindicato não tem. E aí, nesta hipótese, nós viabilizaríamos ou podemos então estabelecer que o Ministério Público ele vai e instaura um inquérito e dentro do inquérito faz a apuração desses fatos. Está sendo feito aí um questionamento se o inquérito civil não pode ser instaurado pela Defensoria Pública. Não. O inquérito civil é um mecanismo exclusivo do Ministério Público. O que a Defensoria Pública pode fazer é entrar com a ação civil pública. Do mesmo modo que o sindicato pode entrar com a ação civil pública.
mas eles não têm esse procedimento prévio de investigação. Por isso que, por vezes, eles denunciam diretamente o Ministério Público para o Ministério Público possa, dentro do seu poder de requisição, fiscalizatório, poder aí apurar esses fatos para poder entrar com uma ação civil pública, tá? Uma outra característica do inquérito civil é que ele é informal. E por que ele é informal? Porque, diferentemente do processo, a gente não tem uma formalidade, um procedimento previamente estabelecido. Aqui, quando a gente fala do inquérito civil, fez a denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público, ora um procurador pode pedir que a empresa se manifeste, ora o procurador pode pedir para apresentação de documentos, ora ele pode ir lá na própria empresa fazer a fiscalização, ou seja, ele tem diversas formas para poder fazer esta investigação e não há um procedimento formal previamente estabelecido. Posso confessar a vocês que este foi o maior problema que eu tive quando eu entrei no Ministério Público do Trabalho. Porque eu era muito acostumado com processo, sempre gostei de processo e já advogava. Então, quando vinha as ações civis públicas, eu tinha facilidade. Eu entrava e aí tinha facilidade porque eu sabia qual era o próximo passo. No inquérito civil, não. No inquérito civil, chega a denúncia e o membro do Ministério Público tem que optar para que lado ele vai fazer a investigação. Com o tempo, você vai pegando essa prática e vai facilitando. Mas, inicialmente, isso gera um pouco mais de dificuldade em decorrência dessa informalidade, tá? E a última característica que a gente tem do inquérito civil é que ele é público. Por se tratar de um procedimento público, por óbvio que o inquérito civil ele tem que ser público. Exceto alguns casos ou alguns fatos que a gente pode reconhecer ali como sigiloso, tá? É por isso que boa parte da doutrina vem e fala que é pleonasmo a gente falar em inquérito civil público, porque o inquérito civil já é público na sua própria natureza, tá? Um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês e também de forma rápida, e novamente deixo o convite para vocês conhecerem o nosso curso lá no Aprovação PGE de Regime Jurídico e Tutela Coletiva, que eu trato de forma mais detalhada a respeito dessas temáticas, é o termo de ajustamento de conduta. Dentro do inquérito civil, como eu disse a vocês, a gente vai apurar os fatos e aí, verificando que eu tenho ali uma lesão a interesse coletivo, eu preciso ir lá e tentar adequar então este ambiente que foi degradado, enfim, este interesse que está sendo violado. E nesta análise aqui, o que é que a gente deve então destacar? Fiz então a verificação de que o fato está gerando lesão, então há uma lesão aos interesses da sociedade ali, o meio ambiente do trabalho está degradado, a empresa não concede equipamentos de proteção coletiva aos trabalhadores, enfim, há diversas violações. Nesta hipótese, eu vou e dou a possibilidade da empresa formalizar um termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta não é obrigatório. O termo de ajustamento de conduta, a parte vai e aceita se quiser efetivamente. E aí, neste termo de ajustamento de conduta, ela vem e fica vinculada àquilo que foi estabelecido no TAC. Então, suponhamos que ela tinha que fazer um programa de prevenção de riscos ambientais. E aí ela não tem. O Ministério Público faz um termo de ajustamento de conduta e estabelece uma multa. E diz, olha, eu vou te fiscalizar daqui a um tempo. Se você ainda não tiver feito este programa de prevenção de riscos ambientais, eu vou aplicar a multa estabelecida no TAC. E aí, se ele não veio e não fez aquele programa, a gente já tem um título executivo extrajudicial, tá? Mas perceba então que aí neste caso a própria empresa que aceita firmar o termo de ajustamento de conduta. Ah, professor, então é um acordo feito com o Ministério Público? Não é bem um acordo, porque o Ministério Público não pode transacionar quanto a esses direitos. Porque esses direitos eles são indisponíveis. Eu não posso vir e transacionar quanto ao meio ambiente do trabalho. O que significa que, quanto ao próprio objeto, no termo de ajustamento de conduta, como o próprio nome já diz, a empresa se ajusta aos comandos da lei. E aí a empresa vai então se adequar
E no máximo o que o Ministério Público pode transacionar é a forma de cumprimento e o prazo para cumprimento. E aí, nesse meu exemplo, pode vir então o Ministério Público e falar, te dou o prazo de 30 dias para você fazer este programa. Te dou o prazo de 15 dias. Quanto ao prazo, há possibilidade de transação. Mas, quanto ao próprio objeto, nós não podemos transacionar. Tá? É importante também a gente destacar, como eu já falei aqui para vocês, que a formalização de termo de ajustamento de conduta ela está muito ligada à ideia do Ministério Público como um Ministério Público resolutivo. O que é isso, como eu já disse a vocês? A gente faz uma análise do Ministério Público sobre dois aspectos. Ministério Público demandista e Ministério Público resolutista. O Ministério Público demandista é aquele que leva tudo para o judiciário. Então ele nem vai firmar o termo de ajustamento de conduta, nem vai se aproximar da sociedade numa audiência pública. Ele vai direto para o judiciário. Chega lá a denúncia, ele apura, viu que tem a violação, vai direto para o judiciário. O demandista, portanto, provoca em demasia o judiciário e transfere para o judiciário esse poder de decisão. Já o Ministério Público resolutivo, ele tenta resolver o problema sem que transfira essa discussão propriamente dito para o judiciário, tá? Pessoal, eu tinha mais algumas outras coisas para trazer para vocês, mas era mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Fico aí à disposição mais um tempinho para responder os questionamentos, o que vocês querem saber a respeito da prova do Ministério Público, mais alguns outros aspectos. E eu vi aqui uma pergunta se o livro do MPT, Estudos Aprofundados, ele vai ser atualizado. Já fiz análise desse livro, não teve impacto da medida provisória, então o volume único lá não vai ter nenhum impacto, pode ficar tranquilo que o livro está devidamente atualizado. E sobre esse livro eu gostaria de destacar 2 pontos. O volume único dos Estudos Aprofundados do Ministério Público do Trabalho, ele é a conjugação do volume 1 e do volume 2. Eu peguei lá, nós pegamos diversos artigos do volume 1 e do volume 2, atualizamos esses artigos e colocamos novos artigos. Então é totalmente atualizado este livro. O volume 3, ele também continua intacto, porque o volume 3, ele é após a reforma trabalhista. E por que eu estou falando do volume 3 e do volume único? Porque se vocês repararem a comissão do concurso e as pessoas que escreveram neste livro aí, vocês vão verificar que nós temos aí de 7 a 8 examinadores em cada um dos livros. Então não deixem de dar uma olhada nesses livros, porque a gente tem bastante gente que está na banca que estão escrevendo aí nesses livros, tá? Então prestem atenção aí nesse livro, que é um livro bem interessante para a sua prova, especialmente de segunda fase, tá? Aí aqui está questionando, e o livro de processo do trabalho? O livro de processo do trabalho, nosso livro é de maio, então assim, a gente não teve modificações substanciais a respeito de matérias aí de processo do trabalho, então nosso livro aí também posso dizer que ele está totalmente atualizado. A medida provisória, reconheço que ela mexeu em um aspecto essencial aí do processo do trabalho, que é quanto aos juros e à correção monetária. E é uma discussão que a gente já tinha, constitucional, e veio a medida provisória, vai gerar uma outra discussão, porque o que ela diz? Vem a medida provisória e fala, olha, agora os juros não são mais de 1% ao mês. Os juros agora vão ser em decorrência lá do índice da caderneta de poupança. E quanto à correção monetária, deixa de falar que é TR, como dizia a reforma trabalhista, e ele reconhece a inconstitucionalidade e aplica o que o STF já dizia, e o TST, que é pelo índice do IPCAE. Então, pela medida provisória, a gente tem ali essa sistemática de que, a partir da medida provisória, correção monetária passa a ser pelo IPCAE e juros passa a ser lá o índice da caderneta de poupança, tá? Aí aqui o juiz do trabalho, Destino, está falando que o MPT publicou uma nota técnica sobre a medida provisória. Sim, o Ministério Público, a associação também expediu uma nota técnica. E aqui, até me perdoem, se o Ministério Público ainda não expediu, eu acabei de ver agora há pouco. Então deve ter sido internamente, mas vai sair aí essa nota técnica também do
Ministério Público, tá? Então, para mim, olha lá, então já estão até acertando aqui que todos publicaram, então tá, já tá publicado, então fique tranquilo aí que todo mundo já está sabendo aí o que nós estamos falando, tá? Pessoal, espero que possa ter ajudado vocês. Deixo novamente aí a dica do nosso curso aqui no Aprovação PGE. É um curso bem cirúrgico na prova do Ministério Público do Trabalho, trato aí de regime jurídico do Ministério Público, todos os aspectos do regime jurídico, e depois vou tratar da tutela coletiva. E aí na tutela coletiva entro em diversos aspectos também, ação civil pública, ação civil coletiva, ação anulatória, e aí aproveitem que hoje o curso ainda está aí com 50% de desconto, teve lançamento na segunda-feira, a gente conseguiu prorrogar o desconto, então o desconto vai hoje até a meia-noite, tá? E também os nossos livros, para quem ali tiver interesse de analisar e estudar detidamente, a gente tem aí o Revisão Final, como eu disse a vocês, os estudos aprofundados para o Ministério Público do Trabalho, enfim, diversos outros livros destinados aí à sua prova. Fico à disposição, especialmente aqui pelo Instagram, podem me questionar aqui no Instagram que eu vou responder aí todos os questionamentos de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.